a gente recebe tanto crianças que foram violentadas, sofreram abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos físicos também, né? E sempre esses abusos eles são cometidos por aqueles que deveriam estar protegendo essas crianças. Então, assim, psicologicamente, essa criança, ela chega devastada, né? Ela chega totalmente zerada nos seus direitos, né? Ela chega sem direito nenhum, tendo todos os seus tipos de direitos negligenciados, né? Que geralmente a criança, quando ela é acolhida, ou é por meio judicial, por busca e apreensão, ou é vindo através de uma denúncia do Conselho Tutelar. De imediato, quando a criança chega, o trabalho da gente de imediato é de acolhimento, é de acolher essa criança, né? Porque imagina, você está chegando, né, num lugar completamente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com uma rotina completamente diferente da sua. Então, assim, a gente primeiro trabalha essa rotina dessa criança, a gente vai trabalhar essa criança nos mínimos detalhes, para que de fato ela se sinta protegida, se sinta acolhida, né? E de imediato, em contrapartida, a gente também vai estar trabalhando com essa família, né? Que no caso aí é mais o trabalho, no meu caso, como assistente social, né? E quando a gente vê que a criança precisa de um acompanhamento psicológico, a gente tem uma equipe de psicólogos aqui na casa, então essa criança também, elas são atendidas, a gente tem um espaçozinho, né? Que é onde a gente faz a escuta da criança e tudo mais. E aí a gente fica trabalhando, né, junto um com o outro, né? A psicologia complementa o serviço social e aí a gente vai caminhando. Desafios como instituição, assim, que a gente mais tem é na questão financeira mesmo, de se manter com as portas abertas e recebendo, né? A gente até teria uma capacidade de receber mais crianças do que a gente recebe hoje. Hoje a nossa capacidade máxima é de receber apenas 15 crianças. Mas a gente tem um espaço que a gente pode até receber um pouco mais. Só que a gente não tem como manter essas crianças, né? Então, assim, a gente não vai abrir para superlotar e não dar o trabalho, não exercer o trabalho com essa criança como a gente exerce hoje na quantidade que a gente tem. Aqui, eles têm o que falta nos seus lares, né? Carinho, atenção, cuidados. O maior desafio, eu acredito assim, porque como aqui é uma ONG, tudo é doação, então o desafio é muito relacionado ao material, né? Porque tudo aqui é doado. Aí às vezes fica as contas para pagar, porque não tem como. Então, assim, é um matando um leão todos os dias. Eu digo, Tarcília, você é uma vitoriosa, porque você ter seus compromissos e não poder honrar, porque depende de doações, é muito difícil. Elas são crianças, assim, muito carentes. Você passou a mão na cabeça de uma delas, elas se derretem. Por mais imperativas que elas sejam, teimosas, mas você deu carinho, acabou, eles se derretem. Então eu acho que é a necessidade do amor, da falta de um carinho da mãe, do pai. Uma coisa tão simples, né? Tão barata de se fazer, assim, tão fácil. Cada criança é uma história, a gente se envolve, a gente dá um amor diferente, um carinho diferente, uma atenção diferente. E vai saindo e vai chegando, vai saindo e vai chegando. Então são muitas vidas, muitas histórias. Triste, mas às vezes com um final muito feliz. E a gente fica com pena quando eles vão embora, que a gente acaba se envolvendo, amando eles como realmente fossem nossos filhos. Aqui a gente não fala, é um menino do abrigo, não, é como se fossem os nossos filhos. Quando a gente cuida dele, a gente está cuidando como se fosse o nosso filho, entendeu? Dando o melhor da gente, com toda a atenção, todo o carinho.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Adoremos aquele que é vivo, Rei. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Seu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Para sempre ele seja exaltado. Graça e paz a toda a igreja, a primeira igreja batista do Recife, a você que está nos acompanhando agora esse culto, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a da sua família, a sua casa. Arrume aí todo o espaço para que nesse tempo você tenha total atenção e venha dedicar esse momento ao Senhor como um culto, como algo que agrade o coração de Deus. Como é bom a gente louvar a Ele e engrandecer o nome daquele que é único, que é digno de receber o nosso louvor. Palavras que saem da nossa boca elogiando, falando bem de Deus. Ele é digno de merecer isso. Então vamos fazer isso nessa noite, eu lhe convido. Mas antes, eu gostaria de trazer algumas informações. Antes de nós começarmos a louvar, a glorificar a Deus com cânticos, antes da mensagem, eu quero falar para você a respeito que esse mês é um mês especial para nós, porque é o mês de missões estaduais. E eu peço que Tiago coloque, por favor, o número do pastor Amaro. Pronto. Você vai entrar em contato com o pastor Amaro quando você for fazer a sua oferta, dedicar a sua oferta à igreja. Você entra em contato com ele, ele vai te mandar um protocolo, um formulário para que você preencha, para que seja identificada a sua doação e essa doação seja destinada a missões estaduais. Por isso é tão importante que você entre em contato com ele. O nosso foco da oferta de missões estaduais para esse ano é de R$100 por pessoa. Você pode fazer esse pagamento à vista, ou você pode dividir também, se eu não me engano, em 8 vezes de R$13. Tá ok? Confirme essa informação com o pastor Amaro, mas não deixe de dedicar, de ofertar ao Senhor através dessa obra tão importante de alcançar os nossos irmãos, alcançar as ovelhas perdidas, as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo aqui no estado de Pernambuco. Tá bom? Outra informação importante é sobre
os dízimos e ofertas que vem acontecendo. A igreja continua atuando e trabalhando, e a obra tem crescido pela misericórdia e graça do nosso bom Deus. A gente tem, através da equipe do nosso irmão Valmir, distribuído quentinhas, alimentos, lançado a boa semente àquelas pessoas que estão na rua e estão em dificuldade. Portanto, esse trabalho continua, tem sido uma bênção e não pode parar de maneira alguma. Também temos as distribuições de cestas básicas através do Instituto Agir e através da igreja também, as nossas ONGs, né? O AGEM, o Desafio Jovem, o Instituto Agir, todos empenhados, trabalhando nesse tempo para que o reino de Deus seja alastrado, seja divulgado na vida dessas pessoas que têm necessidade, que têm carência, e que muitas vezes esse é o idioma que vai alcançá-los, o idioma do amor, né? Antes da gente lançar uma palavra, a gente vem com essa ajuda, com esse socorro, tá bom? Não podemos parar. Portanto, para contribuições, entre em contato com a gente pelos telefones, pelo WhatsApp, ou faça sua doação diretamente nas contas da igreja. Que o Senhor abençoe você. Ele vai multiplicar e vai dar toda a providência, a provisão da sua vida. O Senhor mesmo, Ele tem prazer em cuidar de nós. Amém? Queremos também orar com todas as pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Durante a semana nós temos várias notícias de alguns irmãos que estão hospitalizados, mas nós queremos agradecer a Deus também pela vida da irmã Vera Lígia. Que bom, Vera, que você já está em casa. Glória a Deus por isso, e nós nos alegramos. E vamos orar agora. Você que tem um pedido especial para falar com o Senhor, coloca isso diante dele agora, para iniciar esse culto. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nós dedicamos a Ti esse tempo, para ser um tempo de louvor, de adoração, de ação de graças, de rendição, de humilhação, de nos submetermos à Sua vontade, de falarmos palavras que elogiam a Ti, Senhor, e de também ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, colocamos diante de Ti a nossa família, a nossa casa. Proteja, meu Pai querido, proteja o nosso lar, proteja as pessoas, ó Pai, que estão necessitadas, os irmãos dessa igreja que estão passando por dificuldades, Senhor. Que a Tua igreja possa abraçar a todos, meu Deus, que não lhes venha faltar nada. Pai, aqueles que estão passando por um problema de desemprego, haja, meu Deus, atua sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, faça da Tua igreja, Pai, luzeiros na cidade, onde cada irmão possa, aonde ele está plantado, transmitir a luz de Cristo a todas as pessoas que estão à sua volta. Porque a igreja não parou. A igreja, ela é viva, ela é eficaz, ela é atuante. A igreja rompe com as portas do inferno. Foi isso que nós estudamos hoje pela manhã através da mensagem, Senhor. Até que Jesus Cristo venha, a igreja não vai recuar. Em nome de Jesus, e nós fazemos parte disso. E nós nos sentimos orgulhosos, ó Pai, por fazer parte da Tua igreja. Senhor, sustenta cada lar, cada família, cada coração, meu Deus, cada pessoa que está desesperançosa, que está se sentindo solitária. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, usa-nos como igreja para alcançar a todos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar a Ele, edificar o nome do Senhor. Vem louvar com a gente. Aleluia. A palavra de Deus lá no livro de Salmos 119, verso 105, nos diz que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos celebrar o Senhor cantando a palavra.
palavra, Senhor, eu posso confiar. No rio de tuas promessas, minha alma beberá. Em tua palavra encontrei refúgio e proteção, socorro nas horas de angústia e paz ao coração. Lâmpada para os meus pés, luz do meu caminhar. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Com alegria, celebre a palavra do Senhor, que é luz para o teu caminho. Em tua palavra, Senhor, eu posso confiar. No rio de tuas promessas, minha alma beberá. Em tua palavra encontrei refúgio e proteção, socorro nas horas de angústia e paz ao coração. Lâmpada para os meus pés e luz do meu caminhar. É a tua palavra, Senhor, é a tua palavra. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Tudo que eu e você precisamos é mergulhar na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. É a tua palavra, Senhor, a tua palavra. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos, a tua vontade experimentar. Aleluia! Como é bom estar nesse ambiente de celebração, nesse ambiente de adoração. E a gente não tem como esquecer de agradecer a Deus. Assim como diz o salmista no Salmo 116. Como eu posso me esquecer de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito? O Senhor tem posto pão sobre a nossa mesa, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado do mal. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará na nossa vida. A tua misericórdia, Senhor, é quem nos sustenta. Tua misericórdia, Senhor,
Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito. Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Meus sonhos e meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, ao meu viver. Tua misericórdia, tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. São muitas bênçãos. Que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito. Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Sonhos e seus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito. Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Sonhos, planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o que deseja o teu coração. E eu acredito que não tem uma alegria maior para um cristão do que ver a sua família aos pés de Cristo, do que ele poder declarar, como Josué declarou, Josué 24:15, que diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso começa você crendo nisso. Não é porque você está aí assistindo esse culto sozinho agora, na tua casa, e você queria que teu pai, talvez a tua mãe, tua esposa, teu marido, teus filhos estivessem com você. Começa com você declarando com a tua boca, crendo com o teu coração, que um dia a tua família vai estar aí adorando junto com você, no nome de Jesus. Creia, creia. De joelhos eu venho a te consagrar minha vida, futuro, também o meu lar, pois em tua palavra posso confiar. Em tua presença desejo estar, com a minha família em tua casa habitar. Mesmo hoje não sendo assim, das tuas mãos nova história virá. Crê nisso? Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer,
a Deus. Em tua presença desejo estar com a minha família, em tua casa habitar. Declara isso com fé. Mesmo hoje não sendo assim, das tuas mãos nova história virá. Declara com fé, querido. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Eu decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Diga: se eu crer, se eu crer. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decida crer, eu decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Se eu crer, vai. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Você precisa decidir crer aí na tua casa. Isso precisa ser o motivo da tua oração. Esse precisa ser o motivo do teu clamor. Você adorar, clamar ao Senhor para que a tua família esteja com você no céu. Não há alegria maior para um cristão do que no dia em que esse céu se abrir, querido, e os anjos de Deus descerem nesse lugar, aleluia, e o nosso Senhor vir buscar a sua igreja. E você não tem como ir para esse lugar do céu sozinho, mas você precisa crer. Você também precisa testemunhar, mas antes de testemunhar, você precisa crer, precisa tomar posse disso, de que você não vai para o céu sozinho, no nome de Jesus. Você vai viver essa alegria. Creia nisso. Creia nisso. Ah, mas você não conhece a minha história, Jonathan. Você não sabe como é que é meu pai. Você não tem ideia do que meu irmão já foi capaz de fazer. Mas eu conheço, posso não conhecer a tua história, mas eu conheço um Deus que eu já vi transformar drogados em pastores. Eu já vi Deus transformar adúlteros em homens e mulheres santos. Porque só o Espírito de Deus pode mudar a vida de um homem. Mas você precisa crer. Declare mais uma vez: se eu crer. Coloca a mão no teu coração e diz: se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei, olha só, a restauração e os sonhos de Deus para nós. Tem sonhos de Deus para a tua família? Decido crer assim. Eu creio. Minha família e eu serviremos a Deus. Você vai viver essa alegria no nome de Jesus. Creia. Creia. Se você crer, você e a sua família serão salvos no nome de Jesus.
Porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus, do que os teus. Então, lá no livro de Isaías, os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Creia, Deus vai fazer o impossível no teu viver. Aleluia. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Ele sabe muito mais do que a gente. Ele vai além do que a gente pode entender, do que a gente pode crer, do que a gente pode sentir. Ele sabe muito mais das nossas necessidades do que a gente. É por isso que a gente louva dessa maneira, né? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4. E a gente vai ler do versículo 13 até o 17.
Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, a partir do 13. Se você puder acompanhar na sua Bíblia em casa, acompanhe para que você marque o versículo, para que você memorize, para que ele fique mais firmado na sua mente, no seu coração, tá bom? Se você não puder, vai ser projetado também esse versículo. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Convido você a orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa leitura da palavra, que ela venha de encontro à nossa mente, ó Pai, ao nosso coração, que a reflexão seja conduzida pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor venha nos preencher, ó Pai, o alimento real, o alimento verdadeiro, que nutre a nossa alma, o nosso coração, que possamos encontrar na Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aí a gente leu esse texto aqui de Tiago, que eu acredito que muitos de vocês já leram ele, talvez uma ou duas vezes, ou muitas vezes, durante a sua vida, e fala sobre os nossos planos. O livro de Tiago é um livro muito interessante, essa epístola, essa carta que Tiago escreveu. É um livro que fala muito da prática, da vivência, do cristianismo. Sabe, aquilo que nós dizemos que nós cremos, comparado com aquilo que nós de fato vivemos. Tá? Essa é a grande proposta do livro, que você encontra em todo momento. Ele vem sempre reafirmando como é que está a sua vida espiritual. Se ela só fica no campo do discurso ou se ela é prática também. Então, quando a gente lê esse livro de Tiago, ele faz um raio-x da nossa vida espiritual. Como é que está a nossa relação com Deus de verdade? Como é que isso se reflete na vida de outras pessoas? E é assim que esse livro se comporta. E é um livro que nos chama muito a atenção, que sempre nós temos pontos a fazermos ajustes. Então é difícil você não ler e ser confrontado o tempo todo. Esse capítulo 4, em especial, ele começa dizendo, antes de chegar na parte da incerteza dos planos, ele começa dizendo sobre uma guerra que existe dentro de nós. E essa batalha, ela vai em 3 direções. Ela vai contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. O versículo 1 do capítulo 4 diz, e onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E essas guerras, esse conflito que há dentro de nós, quando se estende, principalmente por causa da sedução do mundo, no versículo 4, por causa das paixões da carne e por causa das ciladas de Satanás, do diabo, no versículo 7. Então esse conflito, porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus não responde. E a gente anseia pelas coisas e nada tem. Porque quando a gente não ora e não pede a Deus, e quando a gente pede pelos motivos errados. A motivação do nosso coração é egoísta.
E assim, o discípulo, né, de Jesus Cristo, Tiago, começa a colocar esse texto. E aí no versículo 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E lá no final desse texto, lá no versículo 11 e 12, começa a falar que a gente às vezes usa do recurso da língua para falar mal uns dos outros. A gente fala mal contra os nossos irmãos. E o texto fala que a gente não deve agir assim, porque é nosso irmão, nós somos da mesma família. Nós temos Jesus Cristo como o irmão mais velho. E membro dessa família de Deus também. Porque o nosso próximo é o nosso próximo, e do nosso próximo nós devemos amar e cuidar. E também, porque se a gente julgar o nosso próximo, nós estamos tomando o lugar de Deus, que é juiz. Não cabe a nós julgar. Só Deus, Ele é capaz de fazer isso. E também porque nós estamos pecando, legislando, quando nós fazemos isso. Nós estamos pecando contra a lei, porque a lei nos manda amar. Então, o Tiago está caminhando, o apóstolo Tiago está caminhando por um viés aqui, que a gente, muitas vezes a gente se permite caminhar, que é o caminho da superioridade. Quando a gente fala mal de outra pessoa, a gente acaba nos colocando num nível acima dela, que a gente começa a julgar essa pessoa. E aí, então, vem esse texto a partir do versículo 13, que nós lemos, então. E que lá no versículo 16, chama essa superioridade de arrogante presunção. Embora eu li aqui na NVI, que dizia vanglória das pretensões, mas as melhores traduções dizem arrogante presunção. Por que é pecado a gente ser arrogante, a gente ter presunção? Porque quando a gente tem essa presunção, esse orgulho, esse conceito de nós mesmos acima, elevado, a gente acredita que a gente tem o controle do tempo. Veja que o versículo começa: ouçam, agora vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade e passaremos um ano ali. A gente acha que pode controlar o tempo, a gente acha que tem ciência do tempo, das coisas que vão acontecer. A gente também tem a falsa ilusão de acreditar que a gente tem habilidade para controlar as coisas, para calcular o futuro, para saber como serão as coisas. O texto diz aqui no versículo 13 que ali faremos negócios. Né? É o plano vazio, é o plano só com a sua capacidade, com as suas habilidades. E, portanto, a gente acredita que a gente não depende tanto de Deus. Eu pergunto, né, quem nunca se viu assim? Quem nunca fez isso? Quem nunca tomou decisão sozinho, sem Deus? Quem nunca acreditou, fez planos, fez até planilha talvez, colocou num papel plano estratégico para realizar tal objetivo, alcançar algum sonho, alguma meta de crescimento, mas esqueceu do mais importante, de colocar Deus em tudo isso. E isso é disso que o texto está falando, dessa arrogante presunção. Sabe que na vida a gente pode comparar que a gente é como uma criança. Você imagina uma criança de 5 anos chegar para o seu pai e para a sua mãe e dizer assim: papai, mamãe, a partir de hoje eu estou saindo de casa e eu vou viver por conta própria. Eu mesmo vou me sustentar e me deixa. Adeus para vocês. É claro que dificilmente isso vai acontecer uma criança de 5 anos ter essa capacidade. Ou um pai entregar a direção do seu carro com toda a sua família ali para uma criança de 5 anos. A gente pode comparar assim também. Quem é que vai ter coragem de fazer isso? Ninguém, né?
Por quê? Porque a gente sabe que aquela criança não tem maturidade ainda para assumir tal postura. Porque a gente sabe que ela não conhece as coisas ainda da vida. A gente tem mais tempo de vivência, a gente sabe que ela vai se colocar, se a gente permitir que ela se lance à própria sorte, ela vai estar correndo muito risco. Ela pode morrer, ela pode ser sequestrada, ela pode ser levada por alguém. Alguém pode tratá-la mal, judiar dela, fazer alguma maldade. Mas ainda assim, uma criança de 5 anos lançada à própria sorte é mais seguro do que nós lançados à própria sorte da nossa vida sem Deus. Porque a gente pensa que sabe alguma coisa a respeito de tudo. A gente pensa que consegue fazer uma boa leitura do nosso ambiente. Mas a verdade que o texto está dizendo aqui, que nós não temos essa condição. Existe um choque de realidade com esse texto. Vê lá no versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Esse é o primeiro choque de realidade. Por quê? A gente se depara com a nossa ignorância. Né? A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? A gente pode até tentar fazer algum plano, mas a gente não sabe de fato o que pode nos acontecer. Até mesmo, o fim da nossa vida pode acontecer amanhã e a gente não sabe. No versículo 14, ele expõe outra realidade. O que é a sua vida? O que é a nossa vida? É como uma neblina, que assim que amanhece o sol e clareia, ela se dissipa. Isso expõe a nossa fragilidade. O texto expõe a nossa ignorância, expõe a nossa fragilidade. E no versículo 15, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser. O texto expõe a nossa dependência. Somos como criança. Não sabemos nem do dia da manhã, nós somos frágeis, somos ignorantes e somos dependentes. Você quer ver que isso é uma realidade tão profunda e tão prática? Um exemplo muito claro disso. O que está acontecendo no mundo com a Covid-19. Essa doença que nos assolou. Eu me lembro que na virada de ano nós estávamos aqui com o templo cheio. E a gente fez um culto maravilhoso e louvamos ao Senhor, e cantamos e celebramos com toda a igreja. E a gente ali começou a colocar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, objetivos para o ano de 2020. Quem imaginaria que a gente estaria dessa maneira hoje? Quem colocou no seu planejamento isso tudo que nós estamos vivendo? Isso tudo que você está vivendo hoje fazia parte dos seus planos? Você não sabia, eu também não. Mas Deus sabia, desde sempre. Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Portanto, essa presunção arrogante nos faz olhar apenas para as nossas vontades, ignorando a vontade de Deus. Porque a gente acha que pode, a gente acha que tem condição. E esse texto é um choque de realidade. Porque a nossa vontade, diante da vontade de Deus, quando ela entra em choque, existe uma escolha que nós devemos fazer. Qual que vai ficar? A vontade de Deus ou a nossa vontade? A gente ouve muito uma frase e fica repetindo sempre essa frase, dizendo, a vontade de Deus é sempre o melhor. Dizemos isso muitas vezes. E a gente até fala, não, eu creio nisso com convicção, que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Mas diante das encruzilhadas da vida, diante das escolhas, como você se comporta? Vou citar um exemplo, uma ilustração
que você pode se encaixar nela. Que é vontade de Deus versus a sua vontade. Imagina que você está no emprego e você trabalha há um bom tempo nesse emprego. Mas esse emprego, você se sente humilhado ali. Você dá o seu melhor, mas seu trabalho não é reconhecido. Imagina que você está nesse emprego e seu patrão, por vezes, ele fala algumas coisas que faz você se sentir mal. Ele te humilha publicamente diante das outras pessoas. Imagina que nesse emprego você não ganha tão bem como você gostaria de ganhar. E você se cansa muito, chega em casa exausto. Mas ao mesmo tempo, você, nesse emprego, tem sido uma luz de Cristo ali. Tem resplandecido a luz de Jesus ali. Você tem sido sal naquele ambiente, tem dado sabor. De maneira que você já conseguiu, até mesmo alguns daqueles funcionários, levar eles até Jesus Cristo, e eles aceitaram Jesus Cristo de bom grato. E você está até discipulando essas pessoas estão atentas e dispostas, com o coração aberto. E ali você tem um conflito em um emprego que você não gosta, que faz mal para você, mas ao mesmo tempo, o reino de Deus ali naquele ambiente é altamente frutífero. Por outro lado, em um tempo você recebe uma proposta de um novo emprego. Você vai ganhar mais, você vai ter um cargo melhor, você vai trabalhar menos, mas nessa empresa é proibido falar de Jesus Cristo ali dentro. E outra coisa, aquelas pessoas que do seu emprego atual, elas não têm condições ainda, elas ainda são bebês na fé. Elas não têm condições ainda de caminhar sozinhas. Elas precisam ainda que você as alimente, que você as dê o leite espiritual, o começo da fé. E aí, você entra no seu quarto, à noite, sozinho, e se ajoelha. Que oração você vai fazer com Deus? Você vai orar mesmo? Senhor, seja feita a vossa vontade? Essas encruzilhadas, a gente encontra com elas o tempo todo na nossa vida. Às vezes a gente percebe e às vezes não. Porque uma coisa que não nos faz perceber muitas encruzilhadas é porque a nossa arrogância presunçosa está falando mais alto. E o que a gente quer ouvir é apenas o apelo do nosso coração, negando o som suave do Espírito Santo falando nos nossos ouvidos. E também porque lá no fundo, às vezes será que a gente pensa que a vontade de Deus é mesmo melhor? Será que a gente acredita nisso? Uma vez um pastor disse o seguinte, que crer em Deus é muito fácil. As pessoas em geral, elas creem em Deus. As pessoas em geral, elas dizem, não, existe Deus sim. E Ele criou todas as coisas. Em geral, as pessoas dizem isso, a maioria. Mas a questão de crer em Deus vai muito além disso, de crer que Deus existe e que Deus criou as coisas. Porque crer em Deus é crer que Ele tem a sua palavra firme e que ela não volta atrás. E que tudo isso que a gente lê na Bíblia, de promessa, Ele vai cumprir em nossa vida se a gente obedecer. Assim, é muito mais do que crer em Deus, na existência dEle, mas a gente crê que Deus cumpre, portanto, a gente crê no caráter de Deus. A gente crê que se Deus falou, Ele não volta atrás, Ele vai cumprir. E isso é muito importante para a gente firmar e estabelecer essa confiança de entregar a Deus a nossa vontade. De entregar a Deus o nosso amanhã que a gente não conhece.
de entregar a Deus o nosso futuro, os nossos planos, os nossos sonhos. E por que a gente tem dificuldade de entender a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque a gente só entende a vontade de Deus quando a gente se relaciona com Ele. À medida que vamos nos relacionamentos, nos relacionando com Deus, progressivamente a gente vai se aproximando dEle e vai entendendo o caráter de Jesus Cristo, quem Ele é. E a gente vai entendendo o que Ele está querendo dizer na sua palavra. A gente vai entendendo o caminho que Ele quer apontar para a nossa vida, a forma como Ele quer nos usar, a razão da minha existência. E eu vou começando a cessar um monte de perguntas existenciais que haviam dentro de mim, à medida que eu vou me encontrando com Jesus Cristo e me aproximando dEle. Mas sabe, muitas pessoas elas não querem uma aproximação tão forte assim, porque tem esse medo do caráter de Deus e dele não cumprir a sua palavra. Existe um texto que ilustra bem isso, e eu queria convidar você a abrir ele também. Está lá em Lucas 12. Lucas 12, no versículo 13 e 14. Jesus estava entre milhares de pessoas e estava ensinando a essas multidões. E no versículo 13 diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O texto, no versículo 13, diz: alguém da multidão disse. Interessante. Entre aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, existiam essa multidão, um monte de gente. E a multidão, ela tem várias razões de estar ali. Uma, porque ouviu falar que esse Jesus Cristo, ele realiza milagres. Ele faz curas. Então é uma multidão que muitas vezes está atrás de um show, atrás de sinais e maravilhas, atrás de espetáculo. Tem gente que segue Jesus atrás de espetáculo, atrás de sinais e maravilhas, mas não se aprofunda. Outras pessoas estavam ali, não entendiam quem era Jesus, mas todo mundo estava ali, era moda reunir em volta daquele homem, ver o que iria acontecer, o que ele iria ensinar, o que ele ia falar, e estava ali também. Outras pessoas estavam ali porque precisavam de resolver algum problema, porque estavam preocupados com alguma coisa e tinha a expectativa de que esse Jesus resolvesse o problema da vida delas. A multidão, ela sempre caminha assim, não tão perto, não tão distante. Não tão perto a ponto de me comprometer, e não tão distante a ponto de que eu quero desfrutar de algo ali. Mas eu não quero me envolver profundamente. E a multidão, ela tem umas características interessantes. Porque foi a mesma multidão que, quando Pilatos perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? A multidão gritou: não, não solte Jesus Cristo. Queremos que você solte Barrabás. É a multidão que escolheu Barrabás em lugar de Jesus, para ser livre, e Jesus para ser crucificado. A multidão não entende Jesus Cristo, não entende a sua vontade, não entende a respeito de Jesus Cristo, da sua palavra. As palavras de Jesus são confusas, porque na multidão as pessoas estão distantes, elas não se permitem
que aquelas palavras entrem dentro dela e transformem a sua vida. Então, é essa questão. E interessante, a preocupação desse homem, ele estava ali diante do autor da vida. Ele estava diante daquele que fez toda a existência, toda a criação. Jesus estava presente na criação. Ele estava com o Rei da Glória, com o Senhor de todos os tempos, de todos os seres criados, seja físico, material, seja espiritual, anjos. Ele estava diante dele, de Deus, Jesus Cristo, vivo ali diante dele. E qual a preocupação dele? Mestre, eu tenho um problema aqui financeiro. Meu irmão não quer repartir a sua herança comigo. O que eu faço? Me ajude, o que eu faço? Diga meu irmão, Senhor. Sabe, muitas vezes a gente tem Jesus ali, mas não desfruta de tudo que Ele pode nos dar, porque a gente não quer se aproximar. E aí Jesus começa a pregar para que haja arrependimento desse rapaz, falando com ele sobre a ganância. E olha, o texto que nós lemos ali em Tiago tem muito a ver com isso, que a maioria das nossas decisões também são motivadas pela ganância. E o exemplo do texto fala sobre isso, de fazer um negócio em outra cidade, de montar ali alguma coisa e ganhar dinheiro. E esse rapaz queria a ajuda de Jesus Cristo. Porém, existe outro tipo de pessoa que segue a Jesus. Está lá no versículo 22. Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, acrescentou: portanto, eu vos digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que trouxe hoje, existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Venham o que têm e vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se cabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O segundo nível de relacionamento é o nível de ser discípulo de Jesus. Esses recebem um tratamento diferenciado, porque ouvem a voz do Mestre, porque obedecem. Sabe, Jesus propõe uma vida de cuidado contra a ansiedade, cuidado provendo todas as nossas necessidades. Mas para isso a gente precisa se aproximar mais dele. A gente precisa entregar a nossa vontade a ele. A gente precisa firmar um relacionamento mais profundo com ele. Sabe, abandonar as práticas erradas de pecado. A gente precisa
começar a investigar na nossa vida o que tem atrapalhado a nossa relação com Deus. E se você é convertido, e se você não apagou dentro de você a voz do Espírito Santo, você sabe quais são as coisas que atrapalham a relação com Deus na sua vida. O próprio Espírito Santo vai falando. Se você não consegue identificar hoje, comece a orar nesse sentido. Humilhe-se na presença de Deus, é isso que a gente leu em Tiago. E você rasga a sua roupa, rasga a sua veste, em sentido de luto, de sentido de arrependimento. E se prostra diante dele, submete à vontade dele. Sabe? Coloca o seu foco no reino de Deus. Porque Deus quer que você tenha uma vida livre das amarras desse mundo. Porque os sonhos de Deus, como nós cantamos, são maiores do que os nossos. Tudo aquilo que nós almejamos, planejamos, nem se compara perto daquilo que Deus tem sonhado para nós. Mas depende de uma coisa muito importante. O primeiro passo é a obediência. É a gente ceder. E a gente precisa o tempo todo fazer isso com Deus para que a nossa relação com Ele se torne cada vez mais próxima. A gente lembra do exemplo de Abraão. Não é verdade? Lá em Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Então o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para um lugar em que eu te mostrarei. Que coisa, né? Saia do lugar onde você está estabelecido. Saia do lugar onde você tem raízes profundas de relacionamento com pessoas. Saia desse ambiente. Saia dessa terra. Pegue todas as suas coisas. E eu vou para onde, Senhor? Me indica o caminho. Saia e vá para um lugar em que eu te mostrarei. Eu fico imaginando a explicação de Abraão às pessoas que estavam em torno dele, aos seus empregados, à sua família, à sua esposa, aos seus pais, aos seus irmãos. Você imagina Abraão chegando para eles e falando assim: olha, eu estou indo embora. Deus mandou eu sair daqui. Que isso, Abraão? Para onde você vai? Eu não sei. Tá, mas quando é que você volta? Não, eu não volto. Como assim? Você não volta? Não, não volto. Eu vou pegar todas as minhas coisas. Estou levando a minha família, os meus empregados, estou levando tudo. Que isso, Abraão? Você vai nos abandonar? Sim, eu vou abandonar vocês. Você é louco? Não, não sei se eu sou louco. Eu sou obediente a Deus. Você vai para um lugar que você nem sabe, rapaz. É isso mesmo. Vai dar tudo errado na sua vida. Não vai. Porque eu creio no caráter de Deus. Será que está faltando você dizer algo assim para as pessoas, para você mesmo? E tomar certas decisões a partir de hoje, de entrar na vontade de Deus? De entender essa relação com Deus de forma mais profunda. De não ser uma multidão, mas se tornar um verdadeiro discípulo, para que a obra de Deus seja completa na sua vida, para que você frutifique de verdade, para que você seja sal e luz aonde você estiver, para que onde você estiver, a graça de Deus seja abundante na sua vida, independente de todas as circunstâncias. Porque quando eu imagino Jesus chamando os seus discípulos e falando assim: olha, eu tenho o prazer de cuidar da sua vida. Apenas me obedeça. Olha, esses pagãos, eles que se preocupam em como ganhar dinheiro, em como construir as suas próprias edificações, as suas vidas. Eles que se preocupam com isso. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas eu mesmo vou acrescentar na vida de vocês.
a gente vive um tempo de incerteza. A gente não sabe quando é que nós poderemos ter esse templo cheio novamente, se isso vai acontecer ou não. A gente não sabe se as coisas vão melhorar ou vão piorar. Mas sabe que obedecer à vontade de Deus é sempre o melhor. E quando a gente obedece, a gente entra num estado muito agradável, que é o estado de santificação, aonde a gente sente liberdade para nos relacionarmos com Deus. A gente entra num estágio de segurança, porque enquanto todo mundo está chorando, está em crise, está deprimido, está perdendo as coisas, e isso está mexendo com as suas emoções, os nossos pés estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. E a gente sabe que o de hoje chegou, o de amanhã Deus proverá. A gente está seguro, porque a gente sabe de fato, que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nem o diabo que pode levantar contra nós, nem ele pode separar. Nem alguém que atente contra a nossa vida. Melhor, seremos promovidos para o lar celestial. Nada nesse mundo pode fazer algo que nos separe do amor de Cristo. E a gente vive nessa segurança. E por fim, o resultado é uma vida mais feliz. Que o Senhor abençoe sua vida. Que você possa fazer essa decisão de deixar Deus ser o dono da sua vida. De fato, que você escolha não estar na multidão, mas escolha caminhar bem pertinho de Jesus Cristo, ouvindo tudo o que Ele tem a dizer, obedecendo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, e não tem Ele ainda habitando no seu coração, e você vive nesse estágio de incerteza, querido, tome a sua decisão hoje. Fale com Deus agora. Confesse a Ele a sua vida. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero entregar os meus sonhos, os meus dons, os meus planos, tudo à sua vontade, para que o Senhor tome conta de tudo. E eu não viva mais cercado dessas ilusões, das incertezas da vida. Faça essa oração. Enquanto a gente vai cantar uma canção, você pode orar assim ao Senhor e usar dessa canção também uma oração. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida. Que você a cada dia abandone as suas convicções. Que a cada dia a gente vá matando essa arrogante presunção de querer decidir as coisas na sua vida. Que cada sonho, cada plano, cada meta, cada objetivo, ajoelhe, coloque diante de Deus, fala: Senhor, é da sua vontade? Desde a mais simples até a mais complexa. A questão não é que você não vai ter mais escolhas sobre você. Deus nos dá essa oportunidade. A Bíblia lá em Provérbios diz: ao homem pertencem os sonhos, mas a resposta da língua vem do Senhor. A questão toda é que Deus, Ele quer que nós participemos dEle, dessa ceia maravilhosa que é viver na presença dEle. E o que Ele quer de nós é um relacionamento íntimo e profundo. Que você se abra para esse relacionamento. E também que essa relação gere frutos a ponto de você transbordar na sua família, nos seus pais, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, nos seus colegas de trabalho, na sua vizinhança, em todos que rodeiam em você, que os frutos dessa relação possam alcançar e atingir essas pessoas. Essa é a vontade de Deus, é por isso que o texto encerra: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
Que a nossa vida seja um rio transbordante de bênçãos para nós, para a vida do outro. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com essa canção. Te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés,
Música